estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Débora de Mendonça, de Química. E nesta aula vamos retomar o tema funções orgânicas, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3 e do Enem, não é isso, professora? Isso mesmo, Dani. Então, esse conteúdo, gente, ele foi bem extenso, né? Nós trabalhamos várias funções orgânicas e é um conteúdo muito importante, porque várias questões, vários concursos, incluindo o Enem, eles cobram bastante uma certa habilidade de vocês alunos, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos revisar todas as funções que nós vimos até aqui, tá? Tentar identificar as suas estruturas, tentar lembrar como podemos nomear essas estruturas, tá? Para a gente conseguir, então, fazer os exercícios que eu separei para vocês aqui, tá bom? Será que a gente podia começar revisando esses conteúdos? Sim, vamos lá. Vamos começar fazendo uma revisão básica sobre esses conteúdos. Então, olha só, nas funções orgânicas, no volume 1 e no volume 2, nós trabalhamos muito os hidrocarbonetos. Então, nos hidrocarbonetos, o que nós vimos? Nós vimos que ele é dividido em 3 categorias, não é isso? Alcanos, alcenos e alcinos. Então, os alcanos, os primeiros ali, só tem ligação simples entre carbonos. Alcenos, ligação dupla. E o terceiro, alcinos, ligação tripla, ok? Bom, nesse volume, no volume 3, nós estudamos todas as demais funções. Então, foram bastante funções. Então, primeiro, vamos relembrar a função álcool. Então, a função álcool, o que ela é? Ela é o OH, que nós chamamos de hidroxila, ligado a um carbono. Então, quando eu tenho um carbono ligado a um OH, ele é chamado de álcool. E nós temos a terminação da nomenclatura. A terminação da nomenclatura sempre vai indicar a função. Então, os hidrocarbonetos sempre terminavam em O. Então, quando se tratar de um álcool, ele tem que terminar em OL. Bom, e o enol? O enol também é um OH ligado a um carbono. A diferença é que este carbono agora, ele tem que ser insaturado. Ou seja, este carbono, ele tem que fazer aqui, ó, ou dupla ou tripla ligação, ok? Então, sempre que eu tenho um OH ligado a um carbono e este carbono faz dupla ou tripla ligação, ele é chamado de enol. E a terminação dele também é OL, ok? E nós temos ainda o fenol. O fenol é bem facinho de identificar, por quê? Vai ser a hidroxila ligado a um anel aromático, ou seja, eu tenho esse anel, 6 carbonos, ligado a um OH. A terminação dele vai ser sempre fenol, que também termina em OL, ok? Então, a terminação desses 3 aqui é OL, tá bom? Agora nós vamos para a segunda semana, onde nós trabalhamos aldeídos e cetonas, ok? Aldeídos e cetonas. Qual que é a diferença entre eles? O aldeído, ele tem um grupo que é o dupla O. Então, é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Ele também tem que fazer uma ligação simples com o hidrogênio. Então, se o carbono só pode fazer 4 ligações, e ele já está fazendo 3, só resta a ele uma ligação. Portanto, os aldeídos, eles são grupo funcional de extremidade, ok? Então, aldeído e extremidade. Terminação do aldeído, al. Sempre vai terminar em al, ok? Vamos passar agora para a cetona? Então, a cetona, qual que é a diferença? Ela vai ter também o carbono fazendo a dupla ligação. A diferença da cetona para o aldeído é que não vou ter aqui um hidrogênio ligado a ela. Eu vou ter outro carbono. Então, enquanto o aldeído é um tipo de grupo de extremidade, a cetona é um grupo que fica no meio da cadeia, porque ela precisa estar entre carbonos,
ok? E a terminação do nome de uma cetona é sempre ona, ok? Então, aldeído é al e cetona é ona. Ótimo. Ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico vai ser, de novo, o C, dupla O, aí outro oxigênio, e esse segundo oxigênio tem que estar ligado a um hidrogênio. Observe que o carbono presente aqui na estrutura também já faz 3 ligações. Logo, só resta uma ligação para ele fazer com a cadeia. O ácido carboxílico também é um grupo funcional de extremidade, ou seja, é um grupo funcional que fica no fim da cadeia, ok? O nome dele é o mais simples, porque ele leva a palavra ácido no início. Então, ácido enóico, ácido fórmico. Então, sempre vai ter a palavra ácido na frente. E a terminação sempre vai ser em oico. Então, ácido etanóico, ácido fórmico, que é um tipo de ácido que nós temos específico. Então, sempre vai terminar em oico, ok? O nome de acordo com o IUPAC. Ok. E o éter e o éster? Então, essas duas aqui, vou até separar elas. Por quê? Elas vão ter estruturas que é como se eu estivesse dividindo a cadeia. Eu tivesse uma parte da cadeia antes e depois dessa estrutura. O éster, qual que é a estrutura? É o C, dupla O, O. Certo? Então, aqui continua a cadeia. E aqui continua a cadeia. Então, essa parte aqui, ela como se ela dividisse a minha cadeia. Ou seja, eu tenho que dar o nome do que vem antes disso e do que vem depois disso. Vou até colocar aqui para facilitar, ó. Então, eu tenho que dar o nome do que vem antes e o que vem depois. Tudo que vem acompanhando esse carbono dupla O, eu vou chamar de oato. E tudo que vem depois é como se fosse uma ramificação. Lembra que a gente colocava sempre o il na ramificação? Agora nós vamos usar o ila. É como se fosse um radical que se ligou ali, ok? Então, o nome dele vai ser oato ou ila, tá bom? E o éter? O éter vai ser o oxigênio entre carbonos. Então, você vê que os nomes são muito parecidos, né? Opa, esqueci os acentos aqui. Então, os nomes são muito parecidos, éster e éter. Mas quando tiver esse S, éster, ele é o mais complexo. Quando tiver sem o S, éter, ele é o mais simples. Então, com o S mais complexo, sem o S mais simples. Se ele é mais simples, então eu só tenho o oxigênio entre carbonos. Se ele é mais complexo, o C dupla O, O, ok? E o nome do éter? Bom, a parte da cadeia que tiver mais carbonos, nós vamos considerar o terminação O. A parte da cadeia que tiver menos carbonos, nós vamos chamar de ox, ok? Então, é isso, gente. Esse é o resumo de todas as funções orgânicas que nós vimos até aqui, tá bom? Professora, e para os alunos aí que estão focados no Enem, o que eles precisam, assim, gravar? Ah, uma ótima pergunta, Dani, que eu acho que é a pergunta que todos os meus alunos de terceiro ano fazem. Débora, é muito nome, é muita função, é muita estrutura, como que faz para gravar tudo isso? Gente, nos concursos, normalmente, eles fazem o seguinte movimento. Ou eles te dão a estrutura e pedem para você identificar a função, ou eles te dão um nome e pedem para você identificar a função. Então, você não vai saber exatamente gravar todos os nomes de todas as funções orgânicas. Isso é impossível. O que você vai conseguir sempre relacionar vai ser o tipo de função, a estrutura, que é isso que eu estou fazendo, e principalmente as terminações. Uma dica que eu dou para vocês, saibam nomear bem os hidrocarbonetos, porque lá é a base para todos os demais. Todos aqueles dos prefixos, lembra do met, et, prop? Então, esses prefixos vão ser muito úteis para vocês na hora de fazer o exercício. E praticar. Tem que praticar bastante, né? Ok. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, ó,
dê nome à nomenclatura oficial, né, IUPAC, para os seguintes compostos. Então, nós vamos trabalhar esses aqui, ó. Então, de cara, qual que é a função que a gente vê ali? Nós temos carbono, 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 OH, OH, OH. Dessas aqui, qual que a gente teria ali? Tem OH, então tá. É um fenol? Tem hidrocarbono, tem esse anel aromático ligado? Não, não tem. Tá ligado a um carbono que faz dupla ou tripla ligação? Não. Então, ele é um álcool, ok? Então, nós temos que sempre relembrar isso na mente. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Então, ele é um C. H2C. Isso, valeu, Dani. C. H ligado a CH2. Ótimo. E todos eles têm OH, né? Isso. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Pela classificação do álcool, nós sabemos que ele é um triálcool, porque eu tenho 3 OHs. Então, triálcool, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar nome à parte dos carbonos. Então, um carbono, met, et, prop. Então, aqui, ele é um prop. Só tem ligação simples entre carbonos? An. Aí, olha a sacada. São 3, não é? Então, eu precisaria numerar aqui a cadeia. Só que, como todos eles têm o OH, não importa se eu vou enumerar daqui para cá ou daqui para cá. Então, em todos os 3 carbonos, eu vou ter o 1, o 2 e o 3 com a função OL. Então, esses números aqui vão indicar aonde estão essas hidroxilas. Como as hidroxilas estão em todo mundo, joguei o nome de todo mundo. Se você, aluno, chegou até aqui, meus parabéns. É isso que eu quero de você. Agora, se você é aquele aluno que quer fazer um negócio assim minimamente certinho, você ia precisar colocar um O aqui. Né? É só um jeitinho bonitinho que a IUPAC arranjou aqui para a gente colocar, para ficar com um nome mais bonito, se for possível. Mas é só para vocês terem uma ideia de como que seria, tá bom? Então, esse daqui é o nome da primeira. Vamos fazer para a segunda? Vamos lá. Então, H2C. Então, vamos lá. H2C. C ligado a CH2. Ok. A OH. Isso. Então, todos eles também têm OH. Então, se aqui era um triálcool, aqui vai ser o quê? Né? Um diálcool, né? Tem dois OHs aqui presentes, né? Mesmo esquema, gente. Começando pela parte dos carbonos. Então, met, et. Certo? Então, o nome tem que começar com et. Só ligação simples. An. Aí, tem que enumerar para saber onde é que está esse OH. Vou enumerar aqui, mas os dois têm. Então, taca todo mundo. 1 e 2. Qual que é a terminação do álcool? OL. OL. Muito bem. E aí, aquele esqueminha que eu falei, né? Chegou até aqui, tá ótimo. Você com certeza vai fazer uma excelente prova. Mas se você é aluno que quer deixar exatamente igual tá ali nas regrinhas, eu ia precisar colocar um O aqui. Seria um etano 1,2-ol, ok? Bom, vamos pro próximo? Porque as duas próximas, gente, eu quero que vocês prestem atenção, porque o nome da IUPAC não segue essa regra. Mas isso é só para os álcools, tá? Então, aqui nós temos mais uma molécula que nós vamos trabalhar. Dani, você fala para mim, por favor. Ó, é um OH lá em cima. Certo. H3 ao lado. H3C. Aqui ligada, vai ser ligada ao carbono. CH3 em todo mundo, não é isso? Isso aí. Isso aí. CH3. Isso. Então, olha só, qual que é o nome desse carinha? Presta bastante atenção aqui, ó. Ele é o álcool. Tá? Ele vai vir com esse nome aqui, álcool. Terque butílico. Que nome lindo. Lindo, né? Por quê? Vocês vão ver que faz todo sentido. Álcool, obviamente, porque tem esse OH aqui. Terque, porque se trata de um carbono terciário no qual ele está ligado. Tá vendo que esse carbono está ligado a outros 3? Então, ele é um carbono terciário, diferente dos outros que a gente sempre estava trabalhando. Butílico, porque ele tem 4. Olha aqui, ó. Met, et, prop
But. Então, álcool terc-butílico. Tá vendo? Vamos pro próximo, gente? Então, vamos lá. Esse daqui, ele é ainda mais simples. Nós temos o OH, não é isso? Isso, H3 ligado a um CH. CH. E temos um CH3 em cada lado. Isso. Então, olha só. Esse daqui também vai se chamar álcool. E aí, ele vai se chamar isopropílico. Esse álcool aqui, gente, ficou muito famoso agora na quarentena por conta das formas de limpeza que nós estamos aderindo. E além do álcool 70, nós temos também esse daqui para a gente poder usar. Então, olha só, o álcool isopropílico, por quê? Aonde eu tenho o álcool, observe que eu tenho exatamente igual o grupo da direita e da esquerda. Por isso o termo iso. E propílico, porque se você fizer aqui, ó, met, et, prop, porque eu tenho 3 carbonos. Então, álcool isopropílico, ok? Bom, vamos para uma segunda questão, acho que dá tempo ainda, né? Então, olha só, aqui, você pode ler pra gente, Dani, Vamos por lá. favor? O bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo no dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam. O principal responsável por elas é uma substância chamada etanol. Então, olha só, gente, nós vamos fazer a distinção todinha da estrutura do etanol só com o nome. Então, olha só, o que ele está falando? Que etanol. Ele está falando que a dor de cabeça, né? Ou seja, aquela famosa a ressaca, né? Ressaca do dia seguinte. A ressaca do dia seguinte, ela só acontece porque a gente começa a produzir essa substância no nosso organismo. Então, gente, nós vamos tentar destrinchar qual que é a estrutura dessa substância só com o nome. Vocês vão ver que a gente consegue. Então, olha só, primeiro, vamos fazer colorido, né? Que eu gosto de desenhar aqui assim, colorido. Então, o et, nós sabemos que o et ele tem que indicar o quê? O prefixo, certo? Então, o et quer dizer que ele tem 2 carbonos, met, et. O an vai indicar que ele só tem o quê? Ligação simples. E o al, gente? O al não é a terminação? A terminação em al é sempre quem? Qual grupo? Aldeído. Tem esse acento aqui não. Então, olha só, vamos tentar montar a estrutura, certo? Tem que ter 2 carbonos. Então, vamos lá, 2 carbonos. Só ligação simples entre eles, ok. Qual que é o grupo aldeído? C dupla O, H. O que falta agora na minha estrutura? Falta completar com hidrogênio. Então, se eu pudesse representar essa molécula aqui, como que seria? Eu vou representar isso aqui, ó. É um CH3, CHO. Esse grupo aqui, gente, CHO, é a abreviação dessa estrutura aqui, ok? Então, olha só, seguindo aqui no exercício, ele pede assinale a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural. Então, olha só, pelo nome você teria que saber a estrutura e qual que é a fórmula dele. Então, olha só, no primeiro, na letra A, ele fala que é um álcool, nós sabemos que não é. Letra B, álcool, também não é. Letra C, aldeído, letra D, aldeído, letra E, aldeído. Se você só pelo nome sacasse a terminação, você ia saber que é um aldeído. Você ia ficar em 3 alternativas. E agora, como que faz a estrutura? Pelo nome você consegue. Então, você chega que a estrutura dele é CH3CHO. Então, a letra certa seria a letra E, H3CCHO, ok? Então, com isso, gente, tem mais um exercício aqui que eu deixei para vocês fazerem, que é para vocês trabalharem agora com éster, éter, cetona e aldeído, tá? Vocês podem praticar um pouco. E no mais, eu quero agradecer a todos por essa aula.
eu quero incentivar vocês a estarem praticando bastante, gente. Esse é o tipo de conteúdo de química que não adianta só ler resumo. Não adianta só ver vídeos e tirar dúvidas no sentido de nomenclatura. Você precisa praticar, precisa fazer as atividades. Então, faça as atividades com calma do PET. Se ainda ficou alguma dúvida, mande aqui para os nossos canais de atendimento, que no nosso Tira Dúvida nós vamos sanar as dúvidas, ok? No mais, um grande abraço virtual a todos e até mais!